Famosos que abandonaram Jesus. Tem um na lista que vai te deixar muito triste. Anitta. Dona de uma das vozes mais conhecidas no Brasil, Anitta é uma das artistas que teve a igreja como ponto de partida na sua carreira. A cantora explicou que ela cantava na igreja ao lado do avô, que tocava piano. Anos depois, Anitta acabou migrando para o funk, gênero musical que a tornou mundialmente conhecida. Whindersson Nunes. Aí eu comecei a fazer sucesso, a pessoa abandona Deus. Um dos principais youtubers do Brasil também foi membro da Igreja Assembleia de Deus, dos 7 aos 18 anos aproximadamente. Sua mãe conta que o filho frequentava a Assembleia de Deus. Beyoncé. Considerada uma das maiores cantoras do momento, Beyoncé tem fãs em todo o mundo e também teve o início de sua carreira na igreja. Começou como solista no coro da igreja St. John's United Methodist Church, em Houston. Se você sempre vai ficar com Deus e ama Jesus, escreva nos comentários sempre com Jesus. Por exemplo, existem pessoas, atores, em Hollywood que perderam espaço só porque decidiram se dedicar a projetos cristãos e a abraçarem publicamente a sua religião. Pensando nisso, hoje a gente resolveu mostrar para vocês os atores que foram perseguidos em Hollywood por serem cristãos. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Kevin Sorbo. Kevin Sorbo foi um dos artistas mais famosos dos Estados Unidos nos anos 90. Talvez até você não se lembre dele hoje, mas ele era o protagonista de uma das séries de maior sucesso daquela década, que foi a série Hércules. Glad she didn't bring her big friend. Depois, ele ainda fez outra série de sucesso no início dos anos 2000, chamado Andrômeda, que teve também mais de 100 episódios, além de participações em outras produções de sucesso. Até que tudo mudou depois que ele resolveu mostrar de maneira mais forte a sua crença. Em seu livro, Minha Jornada de Hércules para Mero Mortal, Como Quase Morrer Salvou Minha Vida, ele conta que teve um problema muscular grave após uma cena de Hércules, e coloca em grave nisso. Exames revelaram que Sorbo tinha sofrido uma ruptura grave do fluxo sanguíneo para o antebraço, causada por um aneurisma em uma artéria perto do ombro. Ele fez uma cirurgia para desbloquear a tal artéria, mas, após a cirurgia, uma ressonância magnética revelou algo pior ainda, que Sorbo tinha sofrido 3 derrames. A doença o enfraqueceu e atrapalhou seu trabalho, levando o ator a ter depressão e outros problemas psicológicos. Bom, todo esse BO acabou mudando sua vida. Um dos principais fatores para sua recuperação foi se aproximar mais de sua esposa e da sua fé cristã. O ator diz que essas duas coisas fizeram com que a sua vida se tornasse mais feliz do que antes da doença, e a partir desse momento, Kevin então começou a se dedicar mais ao cristianismo e a defender posições mais conservadoras. Duas coisas que o povo de Hollywood não é lá muito chegado, convenhamos. A sua esposa ainda o alertou e disse que ele teria problemas por isso. Bom, foi dito e feito. Sorbo, a grande estrela da TV dos anos 90, de uma hora para outra, simplesmente parou de receber ofertas de trabalho. Para vocês terem ideia, ele era tão requisitado que tinha 2 agentes. E já de cara, os 2 ligaram para Kevin para dizer que não trabalhariam mais com o ator, por conta de suas posições que poderiam causar problemas para eles. Depois desse episódio, Kevin nunca mais foi chamado para um papel em Hollywood. Antes protagonista da série mais assistida dos Estados Unidos, Kevin se tornou uma persona non grata pelos grandes estúdios de Los Angeles. Abre aspas para Sorbo. A coisa toda em Hollywood é que todos eles gritam por tolerância, por liberdade de expressão, mas é tudo uma via de mão única para eles. É impressionante como eles conseguem acabar com a vida de alguém hoje em dia. Felizmente para Kevin, a vida não acabou. Após o cancelamento, o ator se dedicou a produções independentes dos grandes estúdios, como o filme cristão Deus Não Está Morto, e o mais recente, que ele participou, chamado de Deixados para Trás. A propósito, eu assisti esse filme no cinema, tá? Ele é um filme bem interessante, por sinal, Fala um pouquinho ali sobre o arrebatamento, é bacana. Para quem curte o tema aí, vale a pena dar uma conferida. Jim Caviezel. Jim Caviezel, depois que interpretou Jesus Cristo no filme A Paixão de Cristo, viu um cancelamento forte da indústria e sua carreira entrar em queda. Ele sabia que isso iria ocorrer. Contando um pouco da sua história de fé, após tentar ser fuzileiro naval e jogador de basquete durante a juventude, Jim quebrou a perna, encerrando de vez as suas chances de fazer carreira em alguma aí de suas paixões. Foi então que, aos 19 anos, ele afirmou ter tido uma experiência com Deus, em que ele foi convidado para seguir a vida como ator.
Abre aspas. Senti esse amor que nunca havia experimentado antes, essa paz que nunca senti antes. Ouvi Deus dizer, gostaria que você fosse ator, disse Jim. Seguindo essa direção, aos 24 anos foi para Los Angeles sem nada certo para tentar a carreira e conseguiu seus primeiros papéis de mais relevância. Antes de participar do filme produzido e dirigido por Mel Gibson, Jim tinha se tornado um ator querido pelos estúdios de Hollywood. Ele já tinha a participação de grandes projetos como Alta Frequência, Frank Sullivan. Is this some kind of joke? Conde de Monte Cristo, Crimes de Primeiro Grau e outros filmes e séries conhecidos lá nos Estados Unidos, e aqui também pela gente, né? Mas o amor de Hollywood acabou por ele depois da sua interpretação como Jesus Cristo no filme A Paixão de Cristo. Caviezel contou que nasceu em uma família católica e sempre foi religioso, mas ainda não tinha trabalhado em projetos diretamente ligados à fé. Até que em 2004, Mel Gibson procurava um ator ideal para interpretar Jesus Cristo. Ele queria alguém que tivesse 33 anos e seu nome iniciasse com JC, assim como Jesus. E foi assim que Jim Caviezel foi escolhido. Quando Mel Gibson foi negociar com o ator, ele ainda o alertou que nunca mais conseguiria voltar a trabalhar em algum papel relevante de Hollywood, porque já sabia que o jovem sofreria perseguição. Mas a resposta de Jim foi a melhor. Abre aspas. Isto é o que eu acredito. Todos nós temos uma cruz para carregar. Eu tenho que carregar a minha própria cruz. Se nós não carregarmos nossas cruzes, nós seremos esmagados sob o peso delas. Brabo. E é claro, né? Não deu outra. Pior que já nas gravações, parece que o diabo já tentou o cara, né? Ele foi atingido por um raio, ficando apagado ali por alguns segundos. Enquanto você estava filmando, você foi atingido por um raio? Sim, eu estava iluminado, como uma árvore de Natal. Eu fui, enquanto eu estava fazendo o sermão da montanha. E eu sabia que ia me atingir cerca de 4 segundos antes de acontecer. Eu disse, eu vou ser atingido. E quando aconteceu, eu vi os figurantes se jogarem no chão na minha frente. O que eles viram foi fogo saindo pelos lados direito e esquerdo da minha cabeça, iluminação em todo o corpo. E Mel teve... Durante a filmagem eles falaram, você tem isso na câmera? O que aconteceu foi que ele disse, ação! E enquanto as câmeras se aproximam de mim, e bem por aqui é onde essa luz acabou de gerar. E quando ela veio, no momento em que chegou a mim, eu ouço o Mel gritando, o que diabos aconteceu com o cabelo dele? Parece que fui ver o cabeleireiro do Don King. Teve um ombro deslocado e sentiu tanta dor na cena do flagelo que precisou parar de gravar e ficar uma semana afastado. Para quem nunca viu o filme A Paixão de Cristo, é o filme que mais tenta mostrar o quão doloroso, podemos dizer, que foi o tamanho do sacrifício que Jesus fez por todos nós na sua morte. Então as cenas deviam ser bem pesadas para ele também, e após as dores da Paixão de Cristo, veio o que Mel Gibson tinha previsto. Desde o lançamento do filme, Jim não conseguiu nenhum outro papel relevante em Hollywood. Interpretar Jesus foi realmente um caminho sem volta. Para vocês verem a marcação desse povo hollywoodiano, com assuntos cristãos e filmes do nicho, A Paixão de Cristo foi um sucesso do público em geral. Mas os críticos acabaram com o filme e disseram ser antissemita e muito violento. Talvez se Jesus tivesse usado o pronome neutro e tivesse ali usando uma tanguinha colorida, a crítica teria gostado. Após a grande repercussão de A Paixão de Cristo, Jim Caviezel fez poucos papéis. Mas pelo menos ele fez uma série bem legal produzida por J.J. Abrams, que pouca gente fala, que é Person of Interest. E se você acha que ele se arrepende, você está enganado. Abre aspas. Chega um momento da vida em que é preciso abdicar do nome e da reputação para defender a verdade. Jim provavelmente nunca vai fazer nenhum filme da Marvel ou da DC, mas certamente ele fez o papel do maior herói da história. Mas existe um ator que faz papel ali na Marvel, inclusive, que tentam cancelar há anos por ser cristão. É o que parece, até hoje não conseguiram. Chris Pratt. Chris Pratt é sem dúvida um dos atores que mais tentam cancelar em Hollywood. Desde que ele declarou a sua fé cristã, em 2018, o capitão dos Guardiões da Galáxia da Marvel, o Senhor das Estrelas, vem sendo perseguido nas redes sociais. Tudo começou quando, após ser homenageado num evento da MTV, Chris fez um discurso louvando a Deus e incentivando os espectadores a se abrirem para o amor do Criador. God is real. God loves you. God wants the best for you. Believe that. I do.
A verdade é que depois desse discurso, somado a ele se expor mais e mais em suas redes sociais, demonstrando seus valores cristãos, sua vida nunca mais foi a mesma. Pensa num cara perseguido no meio. Até a atriz famosa foi a público querer a cabeça do cara. A militante Ellen Page, que agora atende pelo nome Elliot Page, após a transição de gênero, que já até foi indicada a Oscar, afirmou que ele ia em um grupo protestante, abre aspas, infamamente anti-LGBT. Militantes LGBT criaram então uma campanha para substituir o ator dos filmes da Marvel, e esses pedidos ganharam força e repercussão nos Estados Unidos, chegando até mesmo aos diretores e atores da Marvel. Mas seus colegas, que o conhecem bem melhor do que qualquer um, o defenderam e bateram de frente com esses lacradores, sendo contra sua substituição. Até mesmo Robert Downey Jr. saiu em sua defesa e ainda deu uma cutucada nesse povo chato. Abre aspas. Que mundo! Os sem pecado estão querendo jogar pedras no meu irmão, Chris Pratt. Um verdadeiro cristão que vive por princípios nunca demonstrou nada além de positividade e gratidão. O diretor de Guardiões da Galáxia, James Gunn, ele foi ainda mais longe e disse que se Pratt saísse, todos sairiam com ele. Bom, mesmo com todas as defesas possíveis, eventualmente a turminha do amor tenta ainda ferrar com o cara. Por exemplo, após se divorciar e casar de novo, o ator compartilhou uma foto com a nova companheira em que a elogia e agradece o filho que eles têm junto. Daí, é claro, essa turminha já começou a dizer que por conta dessa frase, ele odiava seu filho com a antiga esposa, além de odiar a antiga esposa também. Como sempre, eles distorcem totalmente as coisas. Abre aspas para o Chris. Meu filho vai ler isso um dia. Ele tem 9 anos e está gravado para sempre na internet. Isso realmente me incomodou. Eu chorei por isso. Eu pensei, eu odeio que essas bênçãos na minha vida sejam, para as pessoas próximas a mim, um fardo real. Além disso, já tentaram cancelar Chris por ele seguir políticos republicanos. E para quem não sabe, seria mais ou menos como se fossem os políticos de direita lá dos Estados Unidos. Também por usar uma camiseta com a frase Don't Tread on Me, utilizada ali por conservadores americanos. Enfim, é aquilo, né? Se você não tiver as mesmas ideias deles, não pensar exatamente igual a eles, você vai ser cancelado até que não sobre mais nada. O Chris até hoje está vencendo o cancelamento. Esperamos que ele consiga continuar ganhando essa batalha, né? E não se dobre ao politicamente correto. Mas se perder também, ele sabe que algo La Conferencia Episcopal Alemana publicó recientemente sus estadísticas del 2021, que revelan que el año pasado abandonaron la iglesia casi 360.000 personas, superando la cifra de 2020, de más de 221.000 personas. Al presentar las cifras, el presidente del episcopado alemán, Monseñor George Batzing, dijo que estaba profundamente conmocionado por la cifra, pero añadió que estaba seguro de que están dando pasos importantes en la dirección correcta con el camino sinodal como impulso para la reforma y renovación interna. La jurisdicción donde se registró un mayor abandono de la iglesia es la Arquidiócesis de Berlín, con 2,8%, siendo el promedio nacional de 1,7%. Asimismo, como se recuerda, en marzo de 2021 fue publicado el informe de la Arquidiócesis de Colonia sobre abusos sexuales. En esta arquidiócesis, el porcentaje de católicos que dejó la iglesia es del 2,3%, tan alta como la arquidiócesis de Múnich y Freising, donde recién este año se presentó un informe pericial sobre los abusos cometidos por miembros de la iglesia. En el caso de la diócesis de Limburg, sigue siendo un misterio por qué tiene una tasa similarmente alta del 2,1%. Tampoco se explica por qué la diócesis de Ratisbona, Essen y Eichstätt se mantienen por debajo de la media. Las estadísticas de 2021 también indican que se ha registrado un nuevo mínimo en la asistencia a misa con 4,3%, lo cual no es sorprendente teniendo en cuenta la pandemia de coronavirus. Sin embargo, sigue siendo una pregunta abierta el para cuándo se recuperará la participación en la misa. ...4 de septiembre... ¿Sabías que para ser excomulgado de la iglesia es una pena canónica que se impone a un fiel cristiano por la comisión de ciertos delitos graves, como son entre otros la apostasía, que es rechazar totalmente la fe cristiana,
El apóstata queda fuera de la comunión de la Iglesia, pero también la profanación de especies consagradas, atentar contra el Papa, consagrar a un obispo sin mandato de la Santa Sede, violar el sigilo sacramental o practicar el aborto. La Iglesia Católica Romana es la institución religiosa con más poder en el mundo entero, ya que ésta se ha apropiado de tener la verdad absoluta y le ha quitado la autoridad a las Escrituras, poniendo sus tradiciones por encima de ella. Aún así, Dios ha levantado a través de la historia a muchos cristianos en contra de esta institución que ha hecho mucho daño y aún ha matado a muchos cristianos en nombre de Dios. Lastimosamente esta organización enseña que fuera de ella no hay salvación. El Papa Pío IX comentó: fuera de la Iglesia Católica no hay verdadera fe ni salvación eterna, porque no podemos tener a Dios como Padre si no tenemos a la Iglesia como Madre, y erróneamente uno puede engañarse a sí mismo de que es parte de la Iglesia, cuando está separado de la cátedra de Pedro. Nosotros desde fieles a Jesucristo creemos que la Biblia es la máxima autoridad de un cristiano y su doctrina debe estar fundamentada en ella y no en los hombres, y es por eso que creemos que solo Cristo salva y que solo debemos obediencia absoluta a la palabra de Dios. En este video vamos a presentar 3 testimonios de ex sacerdotes que abandonaron esta institución porque conocieron la verdad de las Escrituras. Cabe destacar que todos ellos ya partieron con el Señor, pero sus testimonios son bastante impactantes. Número 1. Henry Gregory Adams fue un ex sacerdote muy conocido, ya que era el director de la misión evangélica en Oshawa, Canadá. Este comentó lo siguiente: entre los estudios para el sacerdocio teníamos 3 libros de texto sobre la Biblia, pero no la Biblia misma. Después de años de estudios y trabajo manual en el monasterio, fui ordenado sacerdote. Serví en 5 parroquias en la región de Lamont, Alberta. Oficiaba misa todos los días, escuchaba las confesiones, recitaba el rosario a María, hacía devoción a muchos santos, recitaba el breviario de oraciones cada día, y como monje, realizaba mis penitencias con más fervor que nunca. Pero nada de eso satisfacía mi alma cansada. Mi alma se encaminaba a un desasosiego más profundo que cuando era un muchacho. Pero Cristo fue fiel en su cuidado de mí. Después de ser ordenado sacerdote me familiaricé con la versión católica de la Biblia y en ella encontré versículos asombrosos que contradecían mis propias creencias y prácticas. El libro de Dios decía una cosa, mi iglesia otra. ¿Quién tenía razón? ¿La Iglesia romana o Dios? Finalmente creí en la palabra de Dios. Número 2. Bartolomé Breguer es un ex sacerdote católico romano, fue el director y fundador de la Misión Internacional para Católicos. En su viaje después de abandonar la fe católica dijo lo siguiente: la decisión de dejar el sacerdocio no fue nada fácil. La afirmación de Roma de que no hay motivos objetivos para dejar la única iglesia verdadera era algo para considerar cuidadosamente. Los católicos tradicionalistas me calificarían de sacerdote Judas, digno de ser condenado, excomulgado y evitado. Sí, había muchas dificultades implicadas en dejar la seguridad del redil católico romano, pero he descubierto que Jesús nunca falla. Feliz el día cuando todos los que pronuncien el nombre de Jesucristo comprendan que la Biblia es la única fuente de autoridad que no cambia. Tal vez la razón por la que muchos consideran la Biblia como insuficiente es que no la han estudiado a fondo. Mis apuntes de los 13 años de enseñanza formal en la Orden de los Carmelitas Descalzos muestran que solamente tuve 12 horas semestrales de Biblia. Esto ya es una evidencia de que las Escrituras no son la base de la enseñanza católica romana. Comprendí finalmente que yo había estado confiando en mi propia justicia y esfuerzos religiosos y no en el completo y suficiente sacrificio de Cristo Jesús. Número 3. Hugh Farrell es un ex sacerdote católico romano. Entró a la Orden de Nuestra Señora de Monte Carmelo, comúnmente llamada Padres de las Carmelitas Descalzas. Fue ordenado sacerdote. Dejó la Iglesia romana por muchas razones. Él comentó: la mayoría no se preocupa por la lectura de las Escrituras. Muchos temen interpretar la palabra de Dios en forma contraria a las enseñanzas de la Iglesia de Roma. En mi caso particular, cuando muchos años después dejé el monasterio, todavía tenía los 3 libros mencionados. Las glorias de María ya no tenía tapas, se habían gastado. La cubierta de La imitación de Cristo colgaba de algunos hilos.
Sin embargo, el Nuevo Testamento todavía estaba nuevo. Lo había leído solamente cuando quería comparar una traducción del latín con el inglés. Cada vez que escuchábamos algún pasaje que parecía estar en conflicto con la enseñanza de la Iglesia de Roma, decidíamos que no lo estábamos interpretando correctamente, o llegábamos a la conclusión de que no contábamos con suficiente conocimiento de las Escrituras como para interpretar el pasaje, justificados, pues, por la fe. Romanos 5:1, lo entendíamos como si dijera, justificados, pues, por la fe en la Iglesia Católica Romana. Cuando surge alguna duda en relación con alguna importante doctrina enseñada por la Iglesia de Roma, debe ser rechazada, porque mantener una duda así, voluntariamente, es señal de que Dios puede estar quitándole a uno la vocación sacerdotal y poniendo en peligro su salvación eterna. El programa diario de vida del sacerdocio está tan bien pensado por la Iglesia de Roma que gradualmente destruye la propia personalidad y uno es moldeado según un patrón diseñado por la Iglesia de Roma para adecuarse a su propósito, la completa renuncia a uno mismo. A pesar de la gran estima en que el laicado de la Iglesia romana tiene al sacerdote, las autoridades eclesiásticas lo consideran meramente un número en su plan para la conquista del mundo por la Iglesia Católica Romana. En consecuencia, si el sacerdote ha de servir a su propósito, debe recibir un lavado cerebral a fondo. Estos testimonios nos dejan muy claro que la Biblia es la palabra de Dios infalible e inerrante y puede sacar a las personas del oscurantismo a la luz de Cristo. We have confidence in the victory of good over evil. Fight the real enemy. When you tore the Pope's picture up on Saturday Night Live, whose picture were you tearing up? Interestingly, what people don't know is that, first of all, we in Ireland knew 10 years before you all did about child abuse within the Catholic Church. We had evidence. The photo itself had been on my mother's bedroom wall all my life. I was genuinely very angry with what the church were doing. By ripping that picture, you know, I risked my career, everything. I could be a billionaire now if I wanted. Did you know you were going to do it when you went on? Mm-hmm. So I had planned it for a couple of weeks. At the very end, I pull out the picture of the Pope and tear it up. Silence. Threw it at the camera. Silence. Everywhere. It was fantastic. So what happened afterwards? My manager vanished for about 3 days. He went to his hotel, just unplugged the phone. About 10 years after that I don't remember, because that's when it became acceptable and it became the norm that I was treated by everyone I knew, from family to everyone, like I was an absolutely insane, crazy person. Unas 3.000 personas firmaron una apostasía colectiva presentada el viernes ante la Conferencia Episcopal Argentina y reclamaron la separación total de la Iglesia Católica y el Estado. Nuestro Estado en enunciación es laico y sin embargo en lo fáctico no es así. La libertad religiosa en la Argentina está absolutamente garantizada, no hay nada más que legislar en ese sentido, pero la igualdad es una tarea que tenemos todavía pendiente por lograr. No es la primera vez que la Coalición Argentina por un Estado laico lanza una campaña para promover que los bautizados abandonen la Iglesia Católica, pero esta vez sumó la indignación de muchas argentinas por el fracaso en el Senado de la despenalización del aborto. El proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados el 14 de junio tras un histórico debate, pero en la Cámara Alta la Iglesia Católica hizo pesar su influencia. Yo lo quería hacer hace muchos años, de muy chica, y ahora por todo el movimiento social que hay me pareció una buena oportunidad para hacerlo, que tenía toda la contención. El movimiento por el Estado laico existe desde hace mucho, pero este reciente impulso a la apostasía llama la atención en el país de origen del Papa Francisco, en el que el 75% de la población de 41 millones se declara católica. Últimas noticias del padre Adam Cotas. Conflicto, denuncias y futuro religioso. Reconocido por su estilo único y su capacidad para conectar con las personas a través del humor y mensajes cercanos, que lo convirtieron en una figura popular en redes sociales. Sin embargo, este impacto no fue suficiente para evitar el conflicto con la Iglesia Católica, que culminó con su expulsión del sacerdocio por decisión del Papa Francisco. Cotas no se quedó en silencio. Declaró con firmeza que su vocación no proviene de instituciones humanas, sino de Dios
Dios, y aseguró que ni siquiera el Papa puede quitarle el sacerdocio que le fue otorgado por Cristo. Tras meses de tensión con la arquidiócesis de Las Vegas, Cotas denunció haber sido presionado para guardar silencio. Según él, estas medidas buscaban apartarlo de su comunidad en redes sociales, a la que considera su mayor soporte emocional. Actualmente Adam Cotas continúa predicando fuera de la Iglesia Católica, manteniendo su estilo y su conexión con quienes lo siguen, a pesar de las controversias y los cambios en su ministerio. Creo en la Virgen de Guadalupe. Para mí es una pinche figura de yeso hecha para quitarle el dinero a los mexicanos de bajos recursos. Si hace milagros, porque no salvó a mi madrecita, ¿eh? Alejandra Guzmán vuelve a estar en el ojo del huracán, pero esta vez no por su música ni por su vida amorosa, sino por lanzar una provocadora crítica que ha encendido la furia de creyentes en todo el país. La cantante, sin filtro y visiblemente molesta, arremetió contra la Virgen de Guadalupe, símbolo sagrado para millones de mexicanos. En una entrevista que ya circula como pólvora, la llamada reina del rock lanzó una frase que ha desatado controversia: ya no creo en ella. Para mí, no es más que una estatua de yeso inventada para sacarle dinero a los pobres e ignorantes. La declaración cayó como bomba, especialmente porque Alejandra no se detuvo ahí. Cuestionó abiertamente la fe del pueblo. La gente cree que esas figuras hacen milagros. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué no salvó a mi madre cuando más la necesitaba?, dijo con evidente dolor, haciendo referencia a la reciente pérdida de Silvia Pinal, ícono del cine mexicano. Guzmán contó que durante años rezó con devoción, con la esperanza de un milagro que nunca llegó. Le recé hasta quedarme sin voz. No pasó nada. Ahí me di cuenta de que estaba poniendo mi fe en algo sin sentido. La verdad es que solo debemos adorar a Dios, no a figuras fabricadas por humanos que se convierten en negocio y manipulación. La Iglesia Católica Romana por varias razones, pero la más importante es que para ser católico romano uno tiene que creer sí o sí todo lo que se nos propone como verdad de fe de parte del magisterio. Y en este sentido tengo que ser honesto y actuar de acuerdo a mi conciencia, debido a que no se puede seguir en esa iglesia cuando se tiene la convicción de que alguno de los dogmas, usos y costumbres que ha establecido no forman parte de la revelación de Dios en Cristo, o la contradicen según la Sagrada Escritura y el consenso de los padres apostólicos y de los padres de la Iglesia y de los 7 concilios verdaderamente ecuménicos. Me tengo que ir, porque para mí es un riesgo espiritual y un suicidio intelectual creer todo lo que la Iglesia ha establecido y enseñado en detrimento de la unidad de la Iglesia de Cristo, mediante la imposición de su poder temporal por sobre las demás iglesias católicas de Oriente y la neutralización de sus disidentes internos en Occidente. Y vemos a Madonna haciéndose pasar por Jesús con 12 discípulas. Y va muy acorde con esta ola feminista que estamos viviendo en estos tiempos. Madonna y sus discípulas están haciendo cosas pervertidas, cosas lésbicas sobre el vino y la comida, pisoteando el vino, que simbólicamente significa perversión sobre el sacrificio de Jesús. Están pisoteando el pacto y la gracia de Dios. ¿Cuánto mayor castigo piensa usted que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto? Oye, nada de esto son coincidencias, mis hermanos. Ellos saben lo que están haciendo. Estas son inspiraciones artísticas directamente del infierno. Que Dios tenga misericordia. Pero regresemos al grano. Quiero que veamos. Famosos que cresceram na Igreja Católica, mas depois mudou de religião. A cantora Gretchen, hoje em dia segue a religião evangélica. A cantora Anitta, hoje em dia segue a religião do candomblé. O cantor Caetano Veloso, hoje em dia se tornou mais ligado à filosofia e espiritualidade livre. A atriz Bruna Marquezine, hoje em dia é cristã e já disse que não frequenta mais igrejas. A atriz Bela Campos, hoje em dia não segue nenhuma religião específica. A cantora Ivete Sangalo, hoje em dia, ela não tem uma crença religiosa definida e acredita mais em energia e conexão. A apresentadora Xuxa, hoje em dia se aproximam de crenças espiritualistas como espiritismo e esoterismo. Osos que no creen en Dios, y el último te dejará muy triste.
Primero tenemos a Daniel Radcliffe. El actor británico que creció en el cine como Harry Potter fue criado en una familia de judíos y cristianos. Él dice que respeta a los religiosos, pero es ateo y se siente bien así. Morgan Freeman. El actor estadounidense es un firme defensor de la ciencia y dice que no acepta el concepto religioso de paraíso después de la muerte. Afirma que comenzó a tener esta idea sobre Dios a los 13 años. Curiosamente, Morgan Freeman interpretó a Dios en la película Todopoderoso en 2003, junto a Jim Carrey. Brad Pitt, el actor y productor estadounidense, ha dicho que le gusta leer sobre Dios, pero considera que todas las historias religiosas son leyendas. Declaró que no cree en Dios e desaprueba la participação da religião na política. E se eu te dissesse que alguns papas foram mais parecidos com demônios do que com santos? Sim, existiram papas que usaram a fé para espalhar corrupção, terror e morte. E a história deles é escondida até hoje. Alexandre VI, o Papa Borgia, transformou o Vaticano em um antro de crimes, assassinatos, incesto, orgias e venda de cargos eclesiásticos para os mais ricos. Ele envenenava inimigos nas festas que promovia dentro da própria igreja. Urbano VI foi além. Quando cardeais tentaram contestar seu governo tirânico, ele mandou torturá-los de forma sádica, arrancando olhos, cortando línguas e matando-os lentamente em cenas dignas de filmes de horror. João XII simplesmente destruiu o respeito pela igreja. Estuprava peregrinas dentro do Vaticano. Matou um padre durante uma partida de dados e foi encontrado morto na cama de uma mulher casada. Estevão VI atingiu um nível de loucura que parece impossível. Ele desenterrou o cadáver do Papa Formoso, vestiu o corpo em trajes papais, colocou-o num trono e o julgou publicamente antes de mandar mutilá-lo e jogar o que restou no rio. E o Papa Leão X? Ele tratava o cargo como um negócio milionário, vendia o perdão de pecados para financiar festas, palácios e obras de luxo, enquanto o povo morria de fome. Foi ele quem detonou a revolta que explodiu na Reforma Protestante. Esses homens, cobertos de ouro e púrpura, usaram a fé como arma para controlar, mutilar e enriquecer às custas da ignorância popular. E o mais sinistro, até hoje, grande parte dessa história é apagada ou maquiada para manter a ilusão de santidade. Ainda acha que toda autoridade religiosa merece confiança cega? Curte, comenta o que você pensa sobre isso e compartilha essa verdade escondida com o maior número de pessoas possível. Atores que não acreditam em Deus e vão te surpreender. Camila Pitanga não tem religião e já afirmou que enxerga Deus como uma ficção criada pelo homem. Antônio Fagundes não acredita na existência de um Deus e afirma que acha bem difícil de acreditar. Vera Holt já quis ser freira, mas hoje não acredita nesse tipo de Deus que é apresentado pelas religiões. Lima Duarte revelou ser ateu em 2009, afirmando que não precisa ficar amando Deus pelo avesso. Andréa Beltrão se define como ateia e revela que a falta de crença em Deus é algo compartilhado por toda a sua família. Danton Mello se declarou ateu em 2010 e lembrou que não precisa de religião nenhuma para praticar o bem. Aline Moraes acredita que é seu próprio Deus e tem fé em si mesma, afirmando que é escrava da sua própria criação. Fábio Porchat é ateu e defende que a ciência explica o mundo, enquanto muitos atribuem o desconhecido a Deus. Malu Mader não acredita na ideia de um criador responsável por tudo e que esteja constantemente nos observando. E você aí, qual é a tua religião? Comente. O protestantismo nasceu de um ato de revolta. Martinho Lutero não foi um reformador movido por humildade e obediência a Deus, mas sim por soberba e rebeldia. Ele não aceitou a autoridade da igreja fundada por Cristo, não quis se submeter à tradição apostólica e, tomado por orgulho, decidiu que sua interpretação da Bíblia era superior à de 2000 anos de magistério. Antes de sua ruptura com Roma, Lutero era um monge agostiniano que lutava contra seus próprios pecados. Mas em vez de buscar a conversão e a humildade, ele criou uma teologia que justificava seus erros, eliminando a necessidade de obras e sacramentos. O conceito de sola fide, salvação pela fé apenas, foi uma fuga da responsabilidade. Ele não queria um Deus que exigisse santidade,
mas um Deus que aceitasse seus pecados sem exigir reparação. A soberba de Lutero ficou evidente quando ele rejeitou a autoridade do Papa e dos concílios, afirmando que cada pessoa poderia interpretar a Bíblia por conta própria, sem necessidade da Igreja. Mas a Bíblia não caiu do céu encadernada. Foi a Igreja Católica que a preservou e canonizou. Separar a Bíblia da Igreja é como separar Cristo de seu corpo. Além disso, Lutero foi além da divergência teológica. Ele incitou príncipes alemães a se revoltarem contra Roma, destruindo igrejas, promovendo perseguições e dividindo a cristandade. Seu movimento, longe de ser um retorno ao Evangelho, fragmentou a fé cristã em milhares de seitas conflitantes, cada uma com uma interpretação diferente. A raiz do protestantismo não foi um desejo sincero de santidade, mas o orgulho de um homem que se colocou acima da Igreja de Cristo. O resultado? O relativismo doutrinário, a negação dos sacramentos e a destruição da unidade cristã. Se você defende a verdadeira Igreja fundada por Cristo, curta, compartilhe e proclame a verdade. A soberba divide, mas a humildade conduz à salvação. Eu não sou espírita, eu sou católica, apostólica, evangélica. O que é meu? Agora eu te dei um nó. Eu sou protestante. Tá. O protestante é aquele que saiu da Igreja Católica. É o protestante criado por Lutero, Martinho Lutero. O protestantismo aconteceu com um frei, com um padre que discordou das indulgências e saiu da Igreja Católica e formou uma nova igreja. Eu faço parte desses católicos apostólicos evangélicos. Não são romanos, tá? Ok? Você acredita em santo ou não? Não. Não. Eu acredito que tem histórias sobre eles, foram crentes muito interessantes, mas eu não oro para os santos. Entendi. Nem tenho imagens na minha casa. Ok, entendi. Então, os evangélicos não acreditam na adoração a imagens, nem na prerrogativa de se orar para os santos, para que eles façam alguma coisa por si mesmo. Mas, enfim, isso é o que é o crente. Você não pode esperar outra coisa de um crente. Eu acredito que Deus cura câncer. Eu acredito que Deus cura AIDS. Eu acredito que Deus cura infecção na perna. Eu tive um cisto de 8 centímetros no ovário esquerdo que foi torcido de madrugada para dentro do meu útero e eu expeli completamente. Fui curada em casa de um cisto de 8 centímetros antes de ser operada. Então eu tive 2 crianças debaixo de milagre. E aí eu não vou crer que meu pai levantou dos mortos? Não faz sentido. O que foi que Martinho Lutero viu na Igreja Católica que o deixou tão indignado? Era algo muito comum entre os líderes católicos, a prática da simonia, que era basicamente a compra e venda ilícita de relíquias que supostamente eram sagradas. Mas, na verdade, eram relíquias falsas. Os fiéis compravam objetos que eram ditos terem pertencido a Jesus Cristo ou mesmo a algum santo. Além disso, havia a venda de indulgências, uma outra forma também de arrecadar dinheiro. A venda de indulgências se baseava em alegar que as pessoas poderiam alcançar o perdão por seus pecados, fazendo boas ações ou pagando à igreja. Ou seja, pediam dinheiro para os fiéis em troca de um pedacinho no céu. Outro fato que deixou Lutero enfurecido foi sobre a leitura da Bíblia, que na época era só comercializada em latim. A venda da Bíblia, em outro idioma, tinha como objetivo manipular as pessoas, já que os encontros religiosos eram mediados pelos padres, que podiam evitar que houvesse uma interpretação diferente que não se encaixasse com o pensamento da Igreja Católica. Diante de todos esses fatos, Lutero ficou fora de si e com muita raiva do Papa Leão X. Pensando em alguma forma de confrontar a Igreja Católica, Lutero resolveu colocar toda a sua indignação no papel. Ele escreveu um documento falando de todos os pontos com os quais ele discordava da Igreja Católica. No dia 31 de outubro de 1517, ele fixou na porta de uma igreja esse documento, que eram as 95 teses. Na verdade, mais que isso, ele fez um convite para o debate na comunidade acadêmica, desafiando a autoridade da igreja. Vocês têm noção de quão ousado Martinho Lutero era? Um homem que confrontasse a palavra da igreja naquele tempo poderia facilmente ser morto. As acusações de Lutero envolviam as indulgências e como a igreja estava corrompendo a fé das pessoas. Cópias dos documentos de Martinho rodaram por toda a Alemanha. E em pouco tempo, toda a Europa também teve acesso às 95 teses. Diante desse contexto, a igreja precisava fazer alguma coisa.
Em 1518, em uma reunião, a igreja decidiu dar uma chance para Lutero se retratar. Era uma oportunidade para ele pedir desculpas e evitar as consequências. Mas, como eu citei, Lutero era um homem ousado e desafiador. Ele disse que de modo algum se retrataria, a menos que alguém provasse que ele estava errado. Ele também disse que o considerado infalível Papa, assim como qualquer homem, também podia estar errado. Se sentindo ofendido, em 1520, o Papa emitiu um ultimato ameaçando excomungar Lutero. E, de fato, em janeiro de 1521, Martinho Lutero foi excomungado pela Igreja Católica Romana. Nesse mesmo ano, a Igreja censurou os documentos de Lutero e o declarou um herege condenado. Isso fazia dele um homem procurado pelas autoridades. E Lutero foi obrigado a viver escondido por um tempo. Enquanto estava recluso, Martinho Lutero teve a grande ideia de traduzir a Bíblia para o idioma alemão, para dar oportunidade às pessoas de interpretarem as Escrituras Sagradas. Es que aunque los cristianos evangélicos critican a los católicos de practicar la idolatría, la teología católica, tanto como la evangélica, prohíben la idolatría, si tú no lo sabías. La teología católica define la idolatría de esta manera. Idolatría es la adoración divina a un ídolo o a cualquier cosa en vez de Dios. La idolatría está en oposición directa al objeto primario de la adoración. El único digno de ella es Dios. Eso es lo que dice la teología católica. Está en contra de la idolatría y de los ídolos, de la misma manera que los evangélicos estamos en contra de la idolatría. Pero los teólogos católicos y muchos sacerdotes católicos dicen que erróneamente muchos católicos adoran imágenes, pero que no lo deben hacer. Y agregan y dicen, no solamente adoran imágenes, sino que creen que las imágenes pueden, o los ídolos pueden hacer milagros para ellos. Y la teología católica dice, los ídolos no hacen ningún milagro. Los milagros los hace Dios. Te estoy diciendo algo que dice la teología católica, y eso es muy interesante porque la mayoría de nosotros pensamos que la teología católica y los sacerdotes están a favor de la idolatría cuando claramente lo dicen una y otra vez que esto no es correcto delante de Dios. Pero enseñan que Dios no prohíbe el uso de imágenes, sino la adoración a estas imágenes. Y yo estoy de acuerdo con esto, porque si leemos la Biblia, vamos a encontrar que Dios en algunas ocasiones, Él pidió que se erigieran estatuas o se hicieran imágenes. Tengo 3 ejemplos para darte. En Éxodo, Dios pide que se construyan 2 querubines de oro que se iban a poner encima del propiciatorio. Eran 2 querubines de oro grandes. También en el templo de Salomón, que fueron instrucciones de parte de Dios, incluía estatuas de ángeles. Y hay un pasaje en el libro de Números donde Dios ordena que se construya una estatua de una serpiente en medio del pueblo de Israel. Entonces, estos pasajes nos enseñan algo que es muy cierto. El problema no es una estatua, el problema no es una imagen, el problema es que nosotros le demos adoración a estas imágenes. Sí hay muchas personas que están involucradas en la idolatría. A pesar de que se enseñe que no se deben de involucrar, hay mucha gente que está involucrada en la idolatría. Pero no solamente los católicos, también los evangélicos, y de eso vamos a hablar un poquito mais adelante. Agora já famosa, Madonna entrou em um assunto que trouxe a ela muitos problemas: a religião. Nessa entrevista, ela fala que não apoia a Igreja Católica. Eu sou uma católica caída, se é isso que você quer saber. Eu fui criada como católica, mas eu acho que há muita hipocrisia na Igreja Católica. E eu acho que o catolicismo é baseado sobre punição, culpa e pecado. É uma religião muito sexista e então eu tenho muitos problemas com ela. Não tem absolutamente nenhuma mulher, elas não têm nenhum poder na Igreja Católica. Então, eu, uma mulher liberada, como poderia apoiar essa religião? Madonna acusa a igreja de ser machista e começou a usar objetos tidos como sagrados pela Igreja Católica na sua moda bem irreverente. Ela foi uma das famosos que abandonaram a Jesus e adoram ao diabo, e hoje comem carne humana e bebem sangue. Johnny Depp,
Ele é considerado um bruxo da mais alta classe. Segundo relatos de suas empregadas, Johnny teria pés e olhos humanos em seu freezer, e potes com sangue de crianças virgens em sua geladeira. Em entrevista ele já afirmou que a sua religião é a religião desse mundo. Leonardo DiCaprio. Ele já confessou ser um bruxo praticante das artes malignas, e que não tem vergonha disso. Segundo seus amigos mais próximos, Leonardo só obteve sucesso porque teria vendido a sua alma ao diabo, e de suas próximas 3 gerações também. Rihanna. Ela não esconde de ninguém que é uma das artistas desse sistema global Illuminati. Você já notou que em seus clipes ela sempre expõe muito a cor vermelha, também sempre faz símbolos malignos com as mãos, e em suas coreografias sempre faz menção a danças de rituais pagãos dos povos egípcios. Entes famosos que abandonaram a presença de Deus. O ex-pastor Felipe Eiderich revelou ser bissexual após assumir um relacionamento com um influenciador digital. O mais absurdo de tudo é que ele está envolvido em uma acusação de abuso infantil e acabou sendo preso, mas ele foi solto por falta de provas. Lana Holder, a ex-pregadora do Congresso de Leões, ex-missionária da Assembleia de Deus e que já chegou a viajar o Brasil contando seu testemunho, assumiu ser lésbica e acabou abrindo uma igreja inclusiva, onde prega que é possível estar em pecado e continuar tendo a presença de Deus dentro de você. J.A., o ex-cantor gospel que já foi muito usado por Deus se assumiu transexual, colocou silicone e fez diversas cirurgias para ficar mais feminino. E o mais absurdo de tudo é que ele fez a cirurgia de troca de sexo e declarou que quer casar na igreja toda de branco. E, além disso, quer casar ainda virgem, além de ser fiel a seu futuro esposo. Aí eu comecei a fazer sucesso e a pessoa abandona Deus. Famosos que trocaram Jesus pela fama. Priscila. Priscila é um rosto conhecido do público desde pequena, quando atuava como apresentadora do Bom Dia e Companhia. Priscila usou a sua página para comunicar aos fãs que estava entrando de vez no mercado da música pop. E na semana passada, ela apareceu com um visual totalmente diferente. Gessé Aguiar, autor do hit És o Meu Alívio. Ele é um jovem cantor que recentemente fez declarações polêmicas nas redes sociais, apagou todas as publicações onde se encontrava cantando em igrejas após anunciar seu afastamento da música gospel. Olha esse vídeo. Tenho 21 anos de idade e sou gay. O Whindersson Nunes, um dos famosos mais conhecidos do Brasil, disse que foi da igreja durante 10 anos da vida dele, mas por conta da vida agitada, teve que abrir mão da igreja. Se você ama Jesus e sempre vai estar do lado dele, comenta sempre com Jesus. Famosos que cresceram na igreja católica mas depois mudou de religião. A cantora Gretchen, hoje em dia segue a religião evangélica. A cantora Anitta, hoje em dia segue a religião do candomblé. O cantor Caetano Veloso, hoje em dia se tornou mais ligado à filosofia e espiritualidade livre. A atriz Bruna Marquezine, hoje em dia é cristã e já disse que não frequenta mais igrejas. A atriz Bela Campos, hoje em dia não segue nenhuma religião específica. A cantora Ivete Sangalo, hoje em dia, ela não tem uma crença religiosa definida e acredita mais em energia e conexão. A apresentadora Xuxa, hoje em dia se aproximam de crenças espiritualistas como espiritismo e esoterismo. Famosos que abandonaram a Deus por causa da fama. O cantor gospel Jota, que se assumiu transexual e fez cirurgias para se tornar uma mulher colocando silicone e arrancando fora o seu órgão. Já deu diversas entrevistas dizendo que nunca foi feliz cantando para Deus e nas igrejas. Priscila Alcântara, ela abandonou a igreja e a música gospel. Já deu diversas entrevistas dizendo que nunca foi feliz cantando e que agora ela é uma artista que canta música pop sem medo de ser feliz de verdade. Kleber Lucas, o pastor e cantor gospel, tem se misturado muito com a Umbanda e o candomblé e com isso tem sido muito criticado pelas Assembleias de Deus de todo o Brasil. Kleber Lucas abriu uma igreja que canta músicas do mundo na hora do culto da Santa Ceia e ele é um apoiador do governo russo, o que fez muitas pessoas pararem de escutar suas músicas e diversos pastores proibirem suas ovelhas de até falar o nome dele. Famosos que trocaram a igreja pela fama. J.A. Agora seu nome é ela. Colocou silicone e passou por um processo de feminização em março. Declarou também
que o fato de ter crescido na igreja estava privando de ser ela mesma e se tornar trans. Jessé Aguiar. És o meu alívio. O cantor apagou todas as publicações que envolviam a igreja e assumiu ser gay. Oi pessoal, meu nome é Jessé, eu tenho 21 anos de idade e sou gay. Priscila Alcântara. A cantora retirou o Alcântara, pois não quer mais que o passado faça parte do seu presente. Uma nova mulher cheia de novos planos e focada na música pop, decidiu abandonar a igreja e focar em sua carreira como Priscila. Crentes famosos que abandonaram a igreja e se assumiram LGBT. Maria Marçal está envolvida em uma polêmica muito grande que envolve a sua verdadeira sexualidade. Em um culto na semana passada, um profeta de Deus se levantou e profetizou sobre a vida dela, e o espírito de lésbica estava rodeando a sua cabeça. E ele continuou dizendo que se ela não vigiasse, com certeza cairia no pecado de possuir outras mulheres. Mas essa não foi a primeira vez que algo assim aconteceu. No ano passado, em um congresso de jovens de uma Assembleia de Deus, um profeta de Deus também levantou durante o culto. Ele disse que a Maria Marçal deveria vigiar em suas amizades, principalmente com mulheres, em suas roupas e suas falas. O mais assustador é que nas últimas semanas a Maria Marçal tem mudado muito. Muitos estão dizendo que a sua voz está mais masculina e ela começou a usar calça jeans, algo proibido na sua igreja. Famosos que já foram cristãos que acreditavam em Deus e depois abandonaram a fé. Katy Perry. Criada em berço evangélico, filha de pastor, mas ela rompeu com aquilo tudo ao afirmar que não acreditava em céu ou inferno. Hoje ela acredita em um poder maior, mais técnica e doutrinariamente fora do cristianismo. Justin Bieber foi criado dentro da igreja e sempre falou sobre isso no início da carreira. Ele cresceu frequentando igrejas no Canadá. Entre 2014 e 2017, Justin chegou a dizer que queria viver como Jesus viveu, e usava constantemente referências bíblicas em redes sociais e entrevista. Porém, nos últimos anos, apesar de ainda falar sobre espiritualidade e Deus, ele se afastou da igreja após escândalos envolvendo líderes da igreja e hoje mantém uma fé mais pessoal e menos ligada a instituições religiosas. Por isso que a Priscila saiu da igreja e da música gospel, se liga. Mesmo dentro do gospel, eu não fui muito com a cara do padrão. Então eu chegava lá, pô, você tem que cantar música assim, você não pode pintar o cabelo de colorido, isso aqui. Eu falei, não pode por quê? E foi aí que eu comecei a construir uma fanbase e um jeito de fazer arte que era diferente do usual e do padrão, mas com embasamento. Então eu comecei a falar com as pessoas sobre isso. Por que só tem uma forma de um cristão produzir arte? Por que o cristão só pode fazer arte com temática religiosa se a gente é humano? Por que a gente não pode falar das nossas experiências humanas? Por que a gente não pode falar dos sentimentos da alma? Por que eu não posso falar de um relacionamento se todo ser humano que é cristão, apesar de ser cristão, ainda vive essas experiências humanas? Então eu primeiro me questionei sobre isso e levei esse questionamento a público. E foi muito foda, porque foi assim que eu ganhei grande parte do público que eu tenho hoje. E foi aí que eu, conforme fui ganhando maturidade, cheguei num ponto que eu falei, cara, eu vou lançar uma última obra no gospel que vai me respaldar para um futuro meu no pop e que eu vou sair do gospel tendo mudado o jeito de se enxergar música cristã. E eu fiz um álbum que não tinha temáticas religiosas. Era um álbum gospel que não tinha o nome de Deus, Jesus, Espírito Santo, não tinha nenhum termo bíblico e nenhuma temática religiosa, e ele falava muito sobre coisas da alma, temas da alma, coisas da vida que é comum ao crente, ao espírita, ao umbandista, a todo mundo. E o nome do álbum é Gente, justamente para enfatizar que o crente também era gente. E esse álbum mudou, explodiu a cabeça das pessoas assim. Na época eu fui muito criticada, mas também a obra foi extremamente enaltecida, inclusive 6 anos depois agora, voltou a viralizar, das pessoas comentando, porra, na época a gente não entendeu, não valorizou, mas olha o que aconteceu. Tipo, a partir disso, muitos outros artistas começaram a se ver mais livres para poder produzir arte mesmo no nicho gospel. Hoje, eu sou cristã, né? Cristã porque eu acredito em Deus e sigo a Jesus Cristo. Mas, eu não frequento a igreja.
porque não concordo com muitas coisas e porque... Deixar esse recado aqui, galera. Quando uma pessoa celebridade entrar na igreja, dá uma controlada. No sentido de, é impressionante, você botar um pé dentro da igreja, vem alguém... Tem uma palavra pra te entregar. E existe é muito sério quando você fala que se tem alguma palavra pra te entregar. É necessário ter muita seriedade com as coisas de Deus. E eu sinto que muitas vezes as pessoas abrem a boca carregadas do julgamento delas, dos julgamentos delas. E por mais que seja numa boa intenção, isso só afasta, assim. Eu hoje não me sinto confortável na igreja, porque quando eu chego, vem alguém falar, eu tenho uma palavra pra te entregar, e a palavra é sempre a mesma. Vem pra Deus. Cuando su hermano le contó que era gay, Anne Hathaway abandonó la Iglesia Católica, ya que tanto Anne como sus hermanos se criaron en un ambiente familiar con fuertes convicciones católicas. Era esa clase de familia que reza antes de las comidas y va a misa cada domingo. Hasta tal punto calaron los principios católicos en Anne que a los 11 años se prometió a sí misma que sería monja y le entregaría su vida a Dios. Sin embargo, todo cambió drásticamente cuando su hermano Michael, a los 15 años, le comunicó a toda su familia que era gay. Tanto Anne como su familia no tuvieron ningún problema y le acogieron con los brazos abiertos, pero sí se dieron cuenta de que esto generaba un conflicto con la religión que profesaban, ya que las bases de la Iglesia de Roma no reconocen a los que sienten atracción por personas de su mismo sexo. ¿Y qué hicieron? Alejarse del catolicismo y renegar del Vaticano, y en su lugar abrazaron a la Iglesia episcopal, que sí ve con buenos ojos a los homosexuales, por lo que Anne Hathaway nunca se convertiría en monja, pero sí en actriz y reina de Genovia. O dia que eu fui excomungada da Igreja Católica Apostólica Romana, lá na Alemanha, e foi um dos meus maiores traumas de vida. Como vocês podem ver, eu sou devota da Nossa Senhora, eu cresci na Igreja Católica, e foi muito triste ter sido excomungada. Eu lembro que eu estudava isso na escola, as pessoas que foram excomungadas da igreja na história por heresias, e eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo, eu não sabia nem que isso existia. Bom, tudo começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol. Quando eu fui morar na Alemanha, eu tinha me formado como dentista e fui tentar começar o meu processo de revalidação de diploma lá. E eu fazia duas coisas na Alemanha, tá? Eu fui pra lá numa agência de modelos, porque nessa época eu era modelo, e também comecei o processo de estudos para revalidar o meu diploma de odontologia. Quando você muda pra Alemanha, aí você começa aqueles primeiros documentos para ter o visto para ficar lá no país. Eu fiz o meu visto, fiz minha inscrição no Bürgerbüro, que é tipo a prefeitura da cidade que você escolhe morar. E, nossa, eu tava tão feliz quando saíram todas as minhas autorizações que eu poderia morar, trabalhar, fazer tudo. Fui lá fazer a minha bendita da minha inscrição e eu lembro que eu preenchi um questionário gigantesco sobre mim quando eu me inscrevi, tipo meio que fiz minha inscrição na Alemanha, né? E dentro desse questionário perguntava qual era a minha religião. E eu respondi que eu era católica. Então, eu não sabia o tamanho do peso disso lá na Alemanha. Eu me inscrevi no país como uma pessoa católica. Só que nessa época, eu fui pra lá, eu estava estudando. Eu era estudante, eu trabalhava como modelo, mas existe uma renda mínima para você pagar algumas taxas e impostos. E eu acabava que anualmente nunca tinha passado essa renda mínima. Eu estava como estudante, basicamente, eu estudava a maior parte do tempo. E assim vivi. Depois de um tempo que eu estava na Alemanha, eu acabei sendo pedida em casamento e casei. E eu casei, porque na Alemanha quando você casa, automaticamente você tá no regime de comunhão de bens, e eu casei nesse regime, né? Muito vida louca. E depois de uns meses de casado, o meu então marido percebeu que ele tava tendo um desconto na folha dele de salário de 10%. Sim, meus amigos, ele tava tendo 10% de desconto do salário dele, porque eu falei que eu era católica. Pasmem, na Alemanha, se você fala que você tem uma religião, você vai ter o dízimo descontado na sua folha de pagamento. Lá não existe isso de você escolher opcional. Eles tiram do seu banco o seu dinheiro para dar para a igreja. Gente, 10% é muita coisa. Obviamente, né, o meu então marido na época veio um dia me mostrar que ele tava tendo 10% de desconto do salário dele, porque eu tinha dito que eu era católica, e agora que a gente era casado, como a minha renda ultrapassou, porque quando a gente casou vira uma coisa só os dois, passaram a descontar o dízimo da conta dele.
E assim, ele não era católico. Então, ele me sugeriu que eu fosse lá tirar o meu registro de que eu era católica. Obviamente, né? Como é que... Eu sou brasileira, gente. A cultura é uma coisa que pesa muito. Eu não dou tanto valor pra um papel que eu falo pro governo se eu sou católica ou se eu sou não sei o quê. Até porque eu sempre fui católica, mas eu ia em tudo quanto era tipo de religião. Se a banda era boa, eu tava na igreja, né? Então já fui na evangélica, em tudo. Eu não dei tanto valor. Quando ele me falou que tava descontando do salário dele, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, nossa, como que eu reverto? Ele, não, você tem que ir lá e falar que você não é mais católica. Aí eu, não, beleza, vou lá então e falo. Porque, assim, a minha relação com Deus, com a minha religião, eu não consigo entender que passa pelo Estado, assim. Pra mim já é muita interferência do homem, eu não respeitava isso. Então, apesar de eu ser super católica, pra mim foi zero constrangedor virar e ir lá me desinscrever do catolicismo lá na Alemanha, entendeu? Eu pensei isso. Beleza, fui lá, peguei minhas coisinhas, marquei uma reunião pro dia que eu ia ter que marcar uma reunião. E aí eu cheguei lá, fui me desinscrever, eu só queria anunciar que eu estava saindo da igreja. Mal sabia eu que eu ia passar um ritual de excomunhão. Vocês acreditam nisso, gente? Pois bem, cheguei lá, fui lá, oi senhora, vim aqui dizer que eu não sou mais católica, pode tirar aí da minha inscrição da prefeitura que eu sou católica. Gente, apareceram mais 3 pessoas. Fizeram um ritual de excomunhão comigo. Vocês acreditam nisso? Pois bem, apareceu mais um cara lá. Apareceu uma mulher. Eu falei com uma mulher. Me mandaram para uma salinha. Aí nessa salinha chegou mais uma mulher com uma maquininha de cartão e mais um cara. Sentaram essa galera lá comigo e começaram a falar tudo sobre a Igreja Católica. Se eu realmente estava saindo da igreja, se eu não acreditava mais... Gente, foi pesado, foi pesado. Porque eles me sentaram nessa sala e começaram a perguntar, você não acredita mais em Jesus? Você renega a Deus? Foi tipo assim, eu que sou católica, foi bem pesado. E aí me deram a notícia que eu seria excomungada da igreja. Gente, excomungada, foi pesado. Daí eu comecei a ficar um pouco tensa, né? Eu falei assim, como assim excomungada? Não, você vai ser excomungada, se você não é mais católica, a gente vai cancelar todas as suas coisas, você está sendo excomungada. E você ainda tem que pagar 100 euros. Eu paguei 100 euros ainda nessa brincadeira. Dinheiro ou cartão? Maquininha pra mim. Daí o cara pegou, começou a ler um documento lá de 3 folhas, falando sobre a minha excomunhão, lendo algo eu tinha que assinar, sabe? Falando que eu não acreditava mais em Jesus, que não sei o que, pipipi, popopó. E, bom, eu tinha ido lá, quando ele começou a ler, foi muito tenso pra mim, né? Porque eu sou super católica, tipo assim, eu tive que assinar um papel falando que eu tava negando Jesus, que eu não acreditava mais em Jesus. Eu pensei em recuar, gente, foi tenso. Só que eu fiquei mentalizando que, tipo assim, cara, isso aqui não tem nada. Isso aqui é um folclore do homem, não tem nada a ver com a minha relação com Deus. Enfim, foi difícil, mas leram tudo pra mim. Eu assinei o papel, paguei ainda 100 euros no cartão e foi assim que eu fui excomungada da igreja lá. Mas eu não me considero excomungada. Qual o poder que o pessoal lá tem? De todo modo, por via das dúvidas, voltei pro Brasil e reforcei o meu batismo, então tá tudo certo. Agora vamos combinar, né? Não é à toa que na Europa as pessoas são tão descrentes. Muita gente se considera ateia. Poucas pessoas hoje em dia na Europa se consideram evangélicas, cristãs, católicas. Porque eu lembro que isso era... Porque é muito ridículo, fica tão na cara que não é mais uma coisa espiritual. Eu não gosto de misturar o espiritual com o material. E a partir do momento que num país você se inscreve e eles descontam o dinheiro da sua folha de pagamento, já fica muito misturado o material com o espiritual. Eu acho que não combina. Por exemplo, esses movimentos que tem aqui no Brasil, que inclusive eu assisto muitas pregações de vários pastores que acho brilhantes, mas assim, eles começam a ficar muito megalomaníacos com essa coisa material, pastores com relógios caríssimos, não sei o quê. E eu não gosto de misturar o espiritual com o material. Eu acho que perde-se muita credibilidade, né? Eu acho que o mundo espiritual é algo que deve ser preservado e deve ter o devido lugar, assim. A gente já tá num mundo muito materialista, então
eu não gosto quando líderes espirituais ou quando a espiritualidade fica corrompida por essa materialidade. Então, eu entendo que isso deva desanimar muitas pessoas na Alemanha y na Europa de un modo geral, ¿no? Porque yo ya como... Ahora seré más libre. Sacerdote viral renuncia al ministerio por críticas a sus videos fitness. Alberto Rabagnani, un sacerdote italiano conocido por su popularidad en redes sociales, donde compartía videos de entrenamiento, consejos de vida saludable y mensajes espirituales, anunció que dejará de ejercer el ministerio sacerdotal tras enfrentar fuertes críticas por ese contenido. En un breve video publicado en su cuenta de TikTok, donde suma cerca de 200.000 seguidores, Rabagnani explicó que decidió abandonar el sacerdocio con la frase: «He decidido abandonar el ministerio sacerdotal, quizá ahora seré más libre y auténtico», y también anunció que compartirá más detalles próximamente en YouTube. Você se identifica ainda como cristã de tradição protestante? Há uma igreja específica? A minha tradição é protestante. Eu só me esforço muito em me desvincular do que popularmente se tem como evangélico hoje em dia, porque eu acredito que o próprio termo se tornou algo muito associado a coisas que eu não acredito. Então, por exemplo, observando toda a associação que a igreja teve com política, então generalizou o ser evangélico para coisas que eu não compactuo, que eu não enxergo no cristianismo que eu vejo na Bíblia. Então eu venho de tradição protestante, acredito muito na vivência em comunidade, então eu estou sempre visitando igrejas de pastores que eu curto aquilo o jeito que eles falam, que eles interpretam a Bíblia. Então a fé continua tendo esse lugar na minha vida, mas uma fé autônoma no sentido de não depender de uma doutrina que impõe para mim, mas eu sou a pessoa que vai estudar a Bíblia, que vai buscar a minha própria interpretação. Hermanos católicos, sacerdotes, curas, padres, como se quieran llamar, dejen de predicarle a los fieles en las iglesias de los ídolos. Saca a María del templo. María es la madre de Jesús y le guardo mucho respeto, pero ella no te puede dar la vida eterna, sino que Jesús. Deja de adorar esas estatuas de yeso hechas por la mano de un hombre. Dejemos de idolatrar a esas imágenes. Dejemos de comprar esas cosas que simplemente hasta los mismos brujos, los que hacen santería, tienen esas estatuas para hacer dichas brujerías. Honra a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Dice la palabra de Dios: no tendrás ídolos delante de mí, no te postrarás ante ellas. Tienen ojos, mas no ven. Tienen oído, mas no oyen. Tienen boca, mas no hablan. ¿Por qué tienes que postrarte delante de una virgen? ¿Por qué no vas a tu lecho, a tu cuarto y apagas la luz y te postras delante de tu Dios, el que te dio la vida, y le pides a Él que te dé sanidad en tu corazón? Pero ya no sigas más postrándote ante esos ídolos, porque eso es una abominación ante los ojos de Dios. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Meet the most gangster female in Chicago with 7 alleged hats. Bonnie Drip, a.k.a. the female John Wick. Even though she's been picked up for multiple murders, she always gets off because of this one simple thing. So you got locked up for like multiple murders? I've been picked up, yeah. So how many murders have you been picked up about? Several. How do you go into those situations? The best way I can explain it is if I get picked up and I'm not under arrest, I don't have nothing to say to you, so I'm free to go. I ain't ever talked to the police. I ain't ever gave a statement on nobody else. I ain't ever gave a statement to incriminate myself. I just leave it at that. I don't have anything to say to you. I'm not ever gonna have anything to say to you. And you know when you're under arrest, they don't tell you what you charge with. They gonna take you to the back. So if you still got me here asking me all these questions, like, I don't have anything to say to you. I'm not ever gonna have anything to say to you. So was that something you was taught, or was that something you learned to it come with the territory. It's just like growing up, coming up where I'm from. Like,